Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Queridos irmãos, vamos fazer uma oração para nós dar início mais um trabalho glorioso. E logo após nós vamos ouvir as crianças louvar o nosso Deus com 2 hinos da harpa. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nesta noite, meu Santíssimo Deus. Que o Senhor possa nesta noite perdoar, meu Deus, os nossos pecados. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, neste momento, papai. Os seus servos que estão caminhando para o templo neste momento, aqueles, ó Pai, que já estão aqui, Senhor, aqueles que vão ver essa live, que o Senhor possa abençoar cada família, os pastores, cooperadores da sua obra, meu Deus. É o que pedimos a Ti nesta noite, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Amém. As crianças louvam o Senhor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais beleza terá. Do vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa
Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre aprontar. Flechas transpassaram-me, padeciendo. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com a minha amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com a minha amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei. Com a minha amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a minha amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui, igreja, mais uma vez, para cultuar, para adorar e para bendizer o nome do nosso Senhor. Igreja, nós vamos ler a palavra introdutória, né? Ela se encontra lá no livro lá em Filipenses. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, e o versículo 4 em diante.
Filipenses capítulo 4, o versículo 4, e diz assim a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Regozijai-vos sempre, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Até aqui, irmãos. Nós vamos orar e agradecer a Deus por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui para cultuar e bendizer ao nome do nosso Senhor. Logo após essa oração, o irmão Leonardo estará com uma oportunidade para nos dar uma saudação em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Pai Celestial, pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor Jesus, Pai, nós entregamos a direção desse culto ao Senhor. Tudo que viermos a fazer aqui, meu Pai, seja para a honra e para a glória do Senhor. Repreenda, meu Pai Santo, nas nossas vidas, tudo que não glorifica o seu santo nome. Toma em suas mãos a vida de cada um de nós e faça aquilo que apraz ao Senhor. Pai, repreenda toda a enfermidade, Senhor. Repreenda, meu Pai, todas as demissões nas empresas e abra as portas dos empregos àqueles que são desempregados. Pois nós queremos também agradecer ao Senhor por mais esse dia que, pela graça e misericórdia, o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão Leonardo. Compete, irmãos, com a paz do Senhor novamente, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Nós vamos meditar aqui, irmãos, numa palavra nesta noite. Está no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 9 a seguir, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos. Essa palavra é uma palavra de uma profundidade muito grande. Ela nos revela que todos nós, queridos irmãos, que uma vez confessamos Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Todos nós, todo aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador da sua alma, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele passa, irmãos, das trevas para a luz. Ele passa da morte para a vida. Ele passa de criatura a ser filho de Deus. Então, quando nós confessamos a Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos essa adoção. Nós somos adotados. Paulo diz que nós recebemos a adoção de filhos. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando há uma criança que ela não tem um pai, ela está o quê? Ela está desamparada. Não é verdade? Ela está sem um tutor, sem um cuidador, sem alguém para guiá-la. E quando alguém adota aquela criança, a primeira coisa que ela faz é ir perante o juiz e colocar naquela criança o quê, irmãos? A sua assinatura, o seu nome. Não é assim? Então aquela criança, ela ganha o quê? Ela ganha uma assinatura, um nome, de que aquela família, dali em diante, o adotou. Nós temos muito isso no nosso país, né? Temos muitos orfanatos, muitas crianças abandonadas, e de quando em quando alguém adota alguém. E a partir daquele momento, aquela família que o adotou, ela toma para si aquela criança com amor, como se fosse o seu próprio filho de sangue. Então aquela criança, é interessante isso, por quê? Porque aquela criança, ela não tinha nada. Aí quando uma família rica o adota, o que ocorre? Ela passa a o quê? A usufruir da herança, né, Wander? Ela passa a usufruir da herança que aquela família tinha, ou que aquela família possui. Ela passa a usufruir. Embora aquele pai ter outros filhos, né, irmão Luiz? O senhor conhece isso bem de pertinho, né? Eita glória. Embora aquele pai ter outros filhos, aquela criança possui naquela família a mesma posição de herdeiro. Eita glória, hein? Então, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, Ele também nos ressuscitará. Por quê? Porque nós fomos adotados. É como se Deus colocasse
o nome dele, Wander, em nós. O sangue de Jesus Cristo passa pelas nossas veias. Então, ele deu o que? Paulo diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. Quando o pai vai no cartório adotar uma criança, ele dá a assinatura dele. É o sinal que ele tem. Deus deu um sinal para nós. O Espírito Santo nos atesta. Ele confirma com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos. Aí ele continua. E se vocês são filhos, logo também vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, a nossa posição de herança, nós é do mesmo tanto que Jesus. Eita glória, hein? Só que o nosso estado espiritual, devido nós não termos uma busca constante de uma comunhão íntima com Deus, fica difícil de nós compreender esse mistério. Nós somos tão ricos e não temos compreensão da riqueza que nós possuímos. Nós não temos noção. É aquele filho que não sabe a riqueza que o pai possui. Ele não conhece. Ele não sabe. Mas que nessa noite, o nosso Deus vem abrir os olhos do nosso entendimento para nós ter dimensão do tamanho dessa herança que nós somos possuidores. Que Ele venha abrir o nosso entendimento. Que nós venhamos, queridos, gozar desses privilégios pela fé. Porque Jesus Cristo, Ele nos ensinou o caminho. Jesus, Ele não limitou o valor dessa herança que nós possuímos. O filho tem direito, irmãos. Lá em casa, por exemplo, o Efraim, ele pede, e aquilo que a gente pode oferecer, a gente oferece. Ele não precisa pagar para ir lá na geladeira e tomar um copo de leite, um iogurte, que seja. Não precisa. Ele é filho. Ele é da casa. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você é da casa. Não precisa pagar nada. Coloque sua fé em ação e você vai viver os privilégios dessa herança que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja, por essa palavra abençoada. Nós vamos ouvir o louvor pelo irmão Marquinho. Amém, irmão Marquinho? E com esse louvor, igreja, nós vamos ofertar ao Senhor com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Mas antes nós vamos fazer uma oração e agradecendo a Deus, porque dizimar, igreja, é privilégio. Dizimar é privilégio e também é adoração ao nosso Deus. Soberano e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, nós aqui, meu Pai, apresentamos todos os ofertantes de missa da sua casa, que o Senhor venha abençoar a cada dizimista, a cada ofertante, que esse dinheiro, meu Pai, seja aplicado para as melhorias, meu Pai, a edificação da sua casa, que o Senhor venha repreender o devorador, o cortador e o brigador na nossa vida econômica, que nós possamos ser dizimistas, fiéis na sua casa. Nos abençoe, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O irmão Marquinhos estará louvando o Senhor e eu quero pedir ao presbítero Nelson que sente aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escuta quando eu clamo, acalma o meu pensar.
me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tenho meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero agradecer a igreja e os irmãos que estão presentes aqui, as irmãs. Quero agradecer aos irmãos, irmãs também estão nas redes sociais. Todos nós estamos com o objetivo aqui de adorar e cultuar o nosso Pai Celestial. É para isso que nós estamos aqui, igreja. E eu repito que a adoração para o Senhor, ela não é só aqui na igreja, né? Aqui é onde nós congregamos. Mas a nossa adoração para Deus, ela é 24 horas, igreja. Porque a palavra do Senhor diz, né, que Ele ocupa todos os espaços ao mesmo tempo. Então o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Nós, igreja, estaremos ouvindo a palavra do Senhor pelo presbítero Nelson. E eu já quero agradecer a presença dos irmãos, das irmãs aqui, nesse santuário de adoração. E que todos, após a palavra, possam, né, sair daqui diferente do jeito que entraram, mas sim cheio do Espírito Santo de Deus. Não só a igreja com a palavra guardada nos seus corações, mas sim tomar posse, viver e usar essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então que todos nós venhamos a tomar posse dessa palavra e colocar em prática, viver essa palavra. Que Deus abençoe a todos. O presbítero Nelson está com uma oportunidade, logo após nós estaremos orando, o nosso pastor Vandercy estará orando, estará também nos dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos,
Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui na casa do Senhor, né? Essa casa maravilhosa, a qual congreguei há muitos anos, junto com os irmãos, né? Eu quero agradecer a oportunidade do convite do nosso irmão Aloysio, né? Também do pastor Jorge, pastor Vandeci, são muitos meus amigos. E quero dizer para os irmãos que eu tenho saudade, viu? Eu não sei no dia de amanhã, mas eu tenho muita saudade de vocês, viu? Porque a nossa convivência aqui foi muito boa. Então, os irmãos foram maravilhosos comigo e com minha família. É isso? Me trataram muito bem o período que eu estive aqui. Mas nós sabemos que o nosso tempo é determinado por Deus. É isso? E hoje eu congrego lá no Templo Central, como os irmãos sabem. Bom, para a nossa meditação, eu quero ler alguns versículos, mas falar aquilo que Deus colocar no meu coração. E quero dizer para os irmãos também que depois que eu quebrei a minha coluna, parece que o meu fôlego falta um pouco. Então eu tenho dificuldade hoje, às vezes, em dicção já não era muito bom, né? Depois que eu quebrei a coluna, parece que piorou. Mas o que importa é que Deus é o nosso Salvador, né? Nosso Jesus Cristo. É isso? Ele nos concedeu de estar aqui hoje. Então eu quero ler no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15. Nesse capítulo eu quero ler 3 versículos primeiro, e depois nós vamos partir para o versículo 11, viu? Em diante. A palavra de Deus nos diz assim: ora, chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós vemos aqui que no versículo 3, Jesus então falou para eles e propôs uma parábola, né? Jesus propôs uma parábola porque esse povo estava murmurando. E naquela época, nós sabemos que Jesus, para muitas pessoas, falava em parábolas porque não entendiam o que ele falava, né? Então Jesus estava pregando para eles, mas eles não entendiam. Então Jesus acabava falando em parábolas, que é o que está aqui a partir do versículo 11, que todos os irmãos bem conhecem, que é a parábola do filho pródigo e do seu pai amoroso. É isso? Então, vamos começar a ler, e eu vou ler, às vezes, alguns versículos, parar, e depois eu vou continuando por causa desse problema, tá bom? Aqui nos diz assim, ó: disse-lhe mais certo homem, tinha 2 filhos, mas o mais moço disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me tocam. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos parar por aqui, depois eu continuo. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus, né, falando em parábola, os irmãos podem assentarem? Falando em parábola para aquele povo, porque aonde que Jesus ia, uma multidão o acompanhava, não é isso? E aquilo que eu disse, que muitas das vezes Jesus estava explicando a palavra de Deus, né,
pai explicando, pregando para eles o reino de Deus, e eles não entendiam. Então, às vezes, Jesus falava em parábola, foi quando ele falou aqui sobre o filho pródigo, né, desse rapaz, né, que vivia com o pai, e um certo dia ele achou que não estava bom, pediu para o pai que desse a ele a parte dos bens. Creio eu que o pai, no seu coração, ficou muito triste, mas aqui não fala que ele repeliu aquele rapaz, né? Queria impedir que ele viajasse, mas o rapaz, né, pediu para que o pai desse a ele parte dos seus bens que lhe pertenciam. Então o pai pegou, né, deu para ele tudo que lhe pertencia. E esse rapaz, pouco tempo depois, partiu para uma terra longínqua, né? Creio eu que não é daqui em São Paulo, mas talvez, digamos, daqui para os Estados Unidos, o qual o pai não ia ter condições, naquela época, de ter uma notícia desse rapaz. E esse rapaz partiu, né, para aquela terra. E depois, ali nós vemos que ele começou a viver dissolutamente, né? Vivia ali desprezado, vivia ali rejeitado. Então, esse homem, depois de muito tempo, começou a ter esse problema. E depois, no versículo aqui 14, está escrito assim: e havendo ele desperdiçado tudo o que houve, e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi a encontrar-se um dos cidadãos daquela cidade, pois o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Olha, você vê, irmãos, que situação. Um rapaz que vivia junto com o pai. Um rapaz que tinha tudo na sua vida. Saiu da presença do pai. Saiu de junto do pai, onde que tinha tudo. Do bom e do melhor. E esse rapaz partiu para essa terra. E depois de desperdiçar tudo o que tinha, gastar todo o seu dinheiro, ele começou a passar necessidade. Né? Começou a passar necessidade, e daí? Houve uma grande fome, né, naquela cidade, e não tinha mais nem dinheiro para comprar as coisas. Então, o que ele fez? Pegou e foi o quê? Pedir serviço para um fazendeiro. Né? Porque talvez ele pediu o serviço lá para aquelas pessoas próximas, pois os seus amigos saíram de perto dele, não estava mais convivendo com ele, e talvez naquela cidade não existia mais serviço, porque ali começou uma fome muito grande, e ele foi o quê? Apacentar porcos. Deixou a convivência do pai. Né? Então, o único serviço que tinha para ele era apacentar porcos. Não é isso? Bom, e aí, esse rapaz, né, meus irmãos, teve essa grande dificuldade. E cá no versículo 17, digo aqui, ó, no versículo 16, depois que ele estava ali apacentando os porcos, irmãos, aqui fala assim, ó, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Está vendo? Então, o que significa isso? Muitas das vezes, nós saímos da presença do Pai, não é isso? E vamos para uma terra longínqua. Uma terra onde não tem nada. E às vezes acontece igual esse rapaz,
precisa de alguma coisa, mas não tem para comer. Porque no meio do povo lá fora, não há algo, né, que venha a saciar nossa fome espiritual. Aí esse rapaz saiu da presença do pai e acabou não tendo nada para comer. E aí o que? Desejava comer das alfarrobas, né, que os porcos comiam. Mas na frente fala assim, ó, caindo, porém, em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome. Está vendo aí? Então, quer dizer, ele saiu do lugar melhor, do lugar do conchego do papai, e foi para uma terra onde que não conhecia ninguém. E acabou, meu querido, havendo esse problema. E ele padeceu, não foi muito pouco, não foi muito tempo. Né? Aí ele levantou e foi para, né? Levantou-me, já digo aqui, ó, caindo, porém, né? Em si, quanto empregado meu pai tem abundância de pão, e aqui eu padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pequei contra o céu e diante de ti. Então isso nós vemos aqui, o reconhecimento desse rapaz. É isso? Ele reconheceu que ele estava no lugar errado. Né? E mais na frente ele falou, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha, irmãos, que situação desse rapaz. Um rapaz que vivia bem, tinha de tudo. Né? Talvez ele ali mandava. Né? E passou a ser mandado por aquele fazendeiro. Mas ele reconheceu e ele pediu, né, falando em si, que ia para o pai. Ia pedir ao pai, né, que reconhecesse ele não como filho, mas como empregado. Olha que situação. Ele se rebaixou muito por ser um filho querido, né? Porque aqui fala só 2, mas talvez tinha mais. Mas suponhamos que era só 2 filhos, né? Que eram só esses 2 filhos. Era um filho querido. Era um filho que o pai o abraçava todos os momentos, creio eu. Né? Porque geralmente o filho mais moço é mais querido. Pelo menos a gente imagina. Não é isso? E os irmãos da gente falam, é mais querido, é o mais querido. E realmente, às vezes, a mamãe e o papai gostam também de todos. Mas, às vezes, o filho mais novo é aquele que está mais perto do pai. Só que esse resolveu sair de junto do papai. Creio eu, talvez, incentivado por alguns colegas. Não é isso? E foi parar numa terra longínqua. Então, nós sabemos que, muitas das vezes, as pessoas da igreja, nós que servimos ao Senhor, né? E muitas pessoas, nem só da Assembleia de Deus, mas de todas as igrejas, muitas pessoas saem de perto do papai, saem da igreja, né, onde que tem de tudo, e vai para um lugar onde que não existe nada, onde que nada pode lhe oferecer. Só coisas que não agrada a Deus. Só coisas que não venha a compartilhar com nossa vida espiritual. Isso não vai trazer fruto, benefício nenhum para a nossa vida espiritual. Assim aconteceu com esse rapaz. Enquanto ele estava lá, esse rapaz não tinha nada. Então, nada ele aproveitou, né? Só piorou a situação dele. E no versículo 20, ele fala assim, levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão,
e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que maravilha, né? O pai é pai, mãe é mãe. Então nós vemos a situação desse filho que estava longe. Creio eu que quando o pai viu ele de longe, percebeu que esse filho poderia, né? Aliás, pelo jeito estava maltrapilho, todo rasgado, todo sujo, né? Talvez ele estava assim deprimido, doente, né? E esse pai, quando viu de longe, esse pai correu, abraçou e o beijou. Assim somos nós, né? O nosso Pai Celestial está sempre nos abraçando. Todos os momentos da nossa vida, quando nós erramos, nós pedimos perdão a Ele e Ele nos abraça. Ele está, né, nos aconchegando. Isso é muito bom, irmão. Nós sabemos que nós temos um Pai Celestial que está sempre nos olhando. Ele está sempre atento aos nossos afazeres para nos perdoar daquilo que nós erramos, daquilo que nós pecamos. Nós não somos santos, não é isso? Nós somos pecadores, assim como aquele povo lá, os escribas e os fariseus começaram a murmurar. Por quê? Porque Jesus estava entre os pecadores, é isso? E nós vivemos hoje pregando o evangelho para quem? Para os pecadores. Nós estamos aqui pregando, aqui, né, levando essa mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, creio eu, muitos que não conhecem a palavra de Deus, mas muitos conhecem, mas serve para nós uma meditação, né, para que nós não desviamos dos caminhos do Senhor, para que nós possamos ficar firmes neste caminho, pois o qual só nos traz alegria. Nós somos prova disso porque nós andamos na presença do Senhor. Pecamos, mas nós sabemos que nós temos um advogado que é Cristo, Senhor, né? É aquele que está pronto para nos abraçar nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele está sempre pronto para nos proteger. Então, foi o que aconteceu com esse rapaz. Quando o papai viu ele de longe, o papai foi lá, o quê? Trouxe ele para os seus braços, o protegeu, o beijou. Hein? E a palavra de Deus fala mais na frente, mas o pai, lá no versículo 22, fala assim, ó, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e pondo-lhe um anel no seu dedo e parcas em seus pés. Então nós vemos aí que o que aconteceu? O papai, né, o que fez? Trouxe ele para perto de si, que ele estava longe, né, pôs nele uma roupa da melhor roupa possível, né, é o que tinha lá no guarda-roupa do papai, pôs nele um anel e pôs nele um sapato. Então, daquele dia em diante, né, ele passou a ser outra pessoa. Aí ele foi um rapaz mais bonito, o quanto estava desprezado, maltrapilho, e aquilo que eu falei, e às vezes estava ali um pouco deprimido pela situação que passou naquela cidade. E no versículo 23, trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijamos-nos, porque o meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comemoraram e regozijaram. Olha que maravilha, né? É muito bacana, né? É maravilhoso. Nós sabemos que o pai trouxe o filho, né, para perto de si, porque o pai poderia ter rejeitado, né, porque o filho rejeitou quando era moço, né, poderia ter desprezado ele, mas não, ele abraçou. E assim é o nosso Deus. Quando às vezes nós, né, já falei, quando às vezes nós pecamos, eles não nos rejeitam.
E aí o que fez? Ele comemorou, trouxe um bezerro, matou, né, cevado, um bezerro gordo, é isso? E comemorou junto com aquele filho que estava perdido e hoje foi achado. Assim é o nosso Pai. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos nós. Que Deus nos proteja. Que nós possamos fazer, quando nós pecarmos, igual esse rapaz. Nós sabemos que nós não distanciamos dos pés do nosso Senhor. Não é isso, irmão Luiz? Por mais que nós pecamos, nós procuramos a estar perto do papai. Porque quando nós estamos perto de Deus, nós somos protegidos. Quando nós estamos longe, acontece com muitos que desviam dos caminhos do Senhor e às vezes nem voltam. Mas quando ele reconhece que ele pecou, que ele saiu da presença do papai e reconhecendo ele, volta-o depressa. E aí o nosso Pai Celestial vai o receber na sua casa, né? Como nós também o recebemos aqui enquanto nós vivemos aqui na terra. É isso? Que quando uma pessoa desvia e volta para a casa do Senhor, nós também recebemos com braços abertos. E lá no céu, os anjos fazem festa. Porque a palavra de Deus fala que os anjos festejam quando um pecador se arrepende. Esse rapaz, ele pecou e saiu da presença de Deus. Então ele se tornou um pecador. Mas um pecador que conhecia a palavra de Deus. E ele reconheceu, voltou para a casa do Pai. Assim, quando a pessoa peca e desvia da casa de Deus, e ele volta, né, os anjos fazem festa também. Assim como todos os pecadores que arrependem. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe o pastor, né, da sua igreja, da nossa igreja aqui, né, porque não é da sua igreja, da minha igreja também. Que Deus abençoe o pastor Jorge, o pastor Vandeci, né, e que um dia, né, Deus nos der a oportunidade, estarei aqui novamente falando do amor de Deus. Eu quero pedir aos irmãos aí aquilo que eu falei, a desculpa, porque às vezes a gente tropeça um pouquinho, porque às vezes falta o fôlego e a gente, né? Mas Deus sabe o porquê, e eu agradeço a Deus por isso, porque tem acontecido isso comigo, porque a Bíblia fala, em tudo nós temos que dar graça. E eu dou graça ao meu Deus por tudo que tem acontecido comigo, mesmo nas horas difíceis, né? Há momentos difíceis, irmão, igual uma vez eu fui assaltado, o que eu fiz foi agradecer a Deus. Agradecer a Deus e pedir a bênção por esses rapazes, né? Porque foi momentos difíceis, mas Deus poupou a minha vida, é isso? E também tem poupado a vida de muitos que têm a mesma profissão minha. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja, por essa palavra abençoada da qual eu tomo posse. E essa palavra, igreja, nós tiramos muito ensinamento, nós podemos fazer várias linhas de pregações dessa parábola do filho pródigo, mas uma delas me chama a atenção, que o presbítero Nelson pregou essa noite aqui, é sobre família, igreja. Deus não deixou que uma família fosse destruída apenas porque um filho teve ganância no seu coração e também não obedeceu ao seu pai, ou seja, saiu de casa no momento impróprio, numa hora imprópria, sem a bênção do pai. Então nós aprendemos muito com essa palavra, porque isso faz que nós venhamos a pregar família. E esse pai que perdoou esse filho, ele fez com que a família permanecesse unida. Então essa palavra é uma palavra extremamente abençoada. Essa parábola que Jesus falou é uma parábola muito abençoada. Então, eu prego família, eu falo muito de família, e eu tomo posse dessa palavra. Que Deus venha abençoar a todas as famílias da terra, porque Deus assim fez uma promessa a Abraão, né, dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E eu tomo posse dessa palavra e quero viver essa palavra, quero viver família,
porque a família é a oficina modeladora do caráter humano, igreja. Tudo que se aprende na família é para sempre. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui, aos irmãos e irmãs que estão nas redes sociais nos assistindo, e eu quero deixar aqui uns anúncios, que sábado nós teremos a consagração das 8 às 10 da manhã, e domingo nós teremos a nossa Santa Ceia. À noite, às 18 horas, nós teremos nosso culto de missões. E terça-feira, igreja, a missionária Elisama estará conosco aqui, juntamente com 2 missionários. Então, nós temos a consagração sábado, a nossa Santa Ceia domingo, à noite o culto de missões. Terça-feira, a irmã Elisama, lá do Timor-Leste, estará conosco aqui com mais 2 missionários. E quinta-feira nós temos o trabalho dirigido pelas irmãs aqui. Então, venham para esse templo adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E que o Senhor abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs que estiveram aqui. Abençoe a todos que estão nas redes sociais também. E nós vamos nos colocar de pé, vamos orar. E vamos agradecer a Deus por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui congregando, estarmos aqui em família, adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Eu quero pedir ao irmão Vanderlei que faça essa oração final e nos dê a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. E eu continuo aqui dizendo a todos, Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada a igreja pode nos impedir de nós avançarmos para o alvo que é Jesus Cristo. Que Deus leve todos em segurança para os seus lares e continue nos abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por este grande culto, pela oportunidade que Ele nos deu, não é? Pai amado, aqui estamos, Pai, em nome de Jesus, te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de ouvir a Tua palavra, de poder cantar louvores ao Teu nome, oh Jesus, de poder ver o rosto de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite, sabendo que o Senhor se faz presente e está, Senhor, ouvindo a nossa oração. Agora, Jesus, entregamos a Ti todos os problemas, todas as dificuldades, todos os nossos anseios, Senhor, responde-nos para a glória do Teu santo nome. Visita aqueles que estão enfermos, Pai, muitas vezes não podem nem receber uma visita nossa, mas o Senhor pode entrar agora ali no hospital e restaurar a saúde. Nós oramos e agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Todos digam amém.